Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Semana da Matemática na Prática. É um prazer enorme ter você aqui. Eu fico muito feliz que você tenha se inscrito para participar dessa semana de aulas. E saiba que esse era o passo que faltava para você aprender matemática e passar no vestibular ou no concurso dos seus sonhos. Bom, se você ainda não me conhece, deixa eu brevemente me apresentar. Meu nome é Josi, eu sou professora de matemática, formada pela Universidade Federal aqui de Minas Gerais. Eu tenho mais de 10 anos de experiência como professora titular do ensino médio, professora particular. Trabalhei também durante 7 anos na OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, e sou fundadora do Somatório. O Somatório é um núcleo de ensino especializado em aulas particulares, acompanhamento escolar e cursos preparatórios. Uma empresa que já está no mercado há mais de 4 anos. Bom, o que nós vamos aprender nessa semana de aulas? Nessa semana de aulas, eu quero te mostrar como estudar matemática da forma correta. Eu quero te apresentar um roteiro de estudos super detalhado, bem passo a passo, e quero te mostrar por onde você deve começar os seus estudos, ou seja, aqueles conteúdos principais que são cobrados nas principais provas de concurso público e de vestibular, e te mostrar que com apenas 2 horas de estudos por dia, durante 2 meses, se você seguir aí o meu passo a passo, seguir o roteiro que eu fiz especialmente para você, é possível aprender todo o conteúdo de matemática para essas provas, seja ela concurso ou vestibular. Com esse passo a passo, você vai sair do absoluto zero e dominar os conceitos da matemática e assim mandar super bem na sua prova de seleção. Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu te contar um pouquinho de como foi o meu percurso escolar, de como eu cheguei aqui. Lá no ano de 2008, eu resolvi fazer faculdade. A princípio, eu não tinha muita certeza de qual curso eu iria fazer. Essa é uma dúvida super comum entre os adolescentes que estão em ano de prestar vestibular. Comigo, obviamente, não foi diferente. Eu tinha vários sonhos, várias ideias, mas eu não sabia bem qual curso superior fazer. Porém, uma coisa era certa. O curso que eu escolheria, ele tinha que ter matemática na grade. Eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio até a faculdade. Me esforçava para fazer sempre o meu melhor e sempre tive facilidade com matemática. Eu não diria que isso é um dom. As pessoas costumam achar que é dom ou que é algum gênio quem se identifica com matemática. Não é isso. Eu tinha apenas uma afinidade. Eu diria que era mais uma inspiração. Eu sempre tive ótimos professores de matemática, eu gostei de todos que eu tive, e um caso bem engraçado é que eu me lembro do nome de todos os professores de matemática que eu tive do 6º ano ao ensino médio. Já os das outras disciplinas, assim, nem tanto. Não que eu tivesse algo contra eles, de forma alguma, não é isso. Eu só não tinha tanta afinidade pelos outros conteúdos, mas ainda assim eu me dedicava e fazia sempre o meu melhor. Ou seja, respeito ao professor em primeiro lugar. E eu tinha total consciência de que era preciso estudar também as outras disciplinas. Por exemplo, na época do vestibular, quando eu fiz o vestibular, ele era composto de 2 etapas. E na primeira etapa, ou seja, na primeira prova, ela era cobrada dentro da prova todas as matérias. Então, ou seja, mesmo gostando ali de matemática, eu tive que estudar português, história, geografia, biologia. Já que eu tinha um objetivo que era ser aprovada no vestibular, eu tinha consciência de que precisava passar por todos esses conteúdos. Bom, após concluir o ensino médio, um tempo depois eu fui fazer minha matrícula em um cursinho preparatório. E quando você se matricula nesse cursinho, pré-vestibular, você não precisa decidir ali na hora qual curso superior você vai fazer. Porque afinal de contas eu teria ali o ano inteiro pela frente para me preparar e então decidir qual curso eu iria fazer. Então o tempo foi passando e aí a data de escolher o curso ela estava se aproximando. Naquele momento eu já tinha conseguido eliminar várias possibilidades. A minha dúvida ali, naquele momento, era entre 2 cursos superiores. Adivinha? Matemática ou física. Sim, essas eram as minhas 2 paixões. E eu optei por matemática. O amor pelos números acabou falando mais alto. Bom, nessa altura do campeonato, após avaliar várias variáveis, eu já tinha escolhido também a universidade em que eu queria estudar. E eu optei por fazer faculdade na Universidade Federal de Minas Gerais. O primeiro motivo da minha escolha foi pela questão financeira. Infelizmente, eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular e meus pais também não tinham condições de pagar para mim.
E tentar um financiamento universitário, lá naquela época, era bem burocrático, a gente precisava de fiador. Ou seja, eu não tinha ninguém na minha família que ganhava o suficiente para ser o fiador. E o segundo motivo foi que, com o passar do tempo, eu fui pesquisando sobre a qualidade de ensino das universidades. E a UFMG, ela estava entre as 4 melhores do Brasil. Então, não tinha mais dúvidas, era federal e ponto final. Eu morava a uma certa distância da faculdade, uma distância pequena, né, se a gente fosse considerar. Então, ou seja, estava tudo muito propício. A universidade ela estava entre as 4 melhores do Brasil, era gratuita, o ensino excelente. Então, eu falei, bom, não tem mais dúvida, vai ser a UFMG e ponto final. Então, eu me dediquei durante o ano inteiro. Eu estudei muito e eu prestei o meu primeiro vestibular. E adivinha? Sim, eu passei de primeira. Aí, às vezes você pode estar pensando, tá, mas é porque você já gostava de estudar ou você tinha facilidade com matemática. Não é bem isso. Quando eu falo que eu me dediquei o ano inteiro, eu me dediquei de verdade. Para você ter uma ideia, eu já trabalhava nessa época, eu trabalhava numa empresa durante 6 horas, né? Era um trabalho de meio turno, então eu trabalhava 6 horas por dia nessa empresa. Então, como era a minha rotina? Eu saía de casa de manhã, ia para o trabalho, chegava no trabalho às 8, trabalhava até às 2h30, mais ou menos, né? A gente ia no intervalo de lanche, até mais ou menos 2h30 da tarde. 2h30 eu saía, ia almoçar, olha só, almoçava 2h30, ia almoçar. Depois eu ia para o cursinho. Na parte da tarde, nós tínhamos lá no cursinho um local de estudo, como se fosse uma sala de estudos. E eu ficava nessa sala de estudos, a princípio, né, sozinha. Eu tinha ali outros alunos que também estavam fazendo cursinho, mas era uma sala de estudos mais individual. E eu ficava ali nessa sala até 7 horas da noite, porque a aula começava só às 7 horas da noite. E não dava tempo de voltar até minha casa para depois ir para a aula à noite. A distância entre o meu trabalho, o cursinho e minha casa era longe. Então, eu saía do trabalho às 2h30, almoçava, ia para essa sala de estudos, ficava nessa sala de estudos de mais ou menos 3h30 até 7 horas da noite estudando. E aí, quando dava 7 horas, aí sim eu ia para a aula, né, do cursinho. E ficava ali de 7 da noite até 10h30. Depois de um dia exaustivo, pegava o ônibus, voltava para casa para dormir e no outro dia essa rotina se repetia. E foi isso durante o ano inteiro. Ou seja, então, se você prestou atenção, eu estudava na parte da tarde e na parte da noite. Bom, como eu disse, o vestibular na UFMG era composto de 2 etapas. A primeira etapa era de todas as matérias, né? Eu precisava estudar todas as matérias. E aí, quando eu fiz essa prova da primeira etapa, eu fui aprovada e aí eu precisava me preparar para a segunda etapa. A segunda etapa era uma prova um pouco mais difícil. Ela era uma prova aberta, discursiva, tinha que deixar ali todos os cálculos registrados, as questões eram bem mais teóricas e tinha um grau de dificuldade um pouco maior. Como o curso que eu escolhi era matemática, eu tinha que fazer a prova aberta de matemática, física, literatura e redação. Então, de novo, eu volto a bater naquela tecla. Não é porque eu gostava de matemática que eu ia estudar só matemática. Para passar na segunda fase do processo seletivo, né, do vestibular, eu tive que fazer uma prova de matemática, uma prova de física, uma prova de literatura e uma prova de redação. Olha só, beleza. Quando eu fui aprovada, quando eu recebi o resultado e vi que eu fui aprovada na primeira etapa, entre essa data e a prova da segunda etapa, as provas, né, eram 4 dias de provas, eu tinha um mês de preparação. E aí, o que eu fiz para estudar ainda mais? Eu fui até a minha chefe e pedi a minha chefe para me dar férias. Porque eu pensei, bom, eu tenho direito a 30 dias de férias no meu trabalho e eu tenho exatamente 30 dias para me preparar para essa prova. E a minha chefe era muito compreensiva, eu era também uma excelente funcionária, então não tinha porquê ela não atendeu o meu pedido. Eu expliquei os motivos. Ela também tinha estudado na UFMG, ela tinha feito química, inclusive ela foi uma das minhas inspirações, eu me inspirava muito nela. E eu fui e falei, né, se ela poderia me dar férias para eu me preparar durante esses 30 dias. Ela atendeu prontamente e aí eu entrei de férias. Aí, olha só, mais uma jornada de estudos. O que eu fazia? O cursinho onde eu estudava, ele oferecia, né, a possibilidade também de estudar para essa segunda etapa. Era uma continuação, digamos assim.
E aí, o que eu fazia? Eu ia para o cursinho, eu fiz praticamente duas matrículas, para você ter uma ideia, como se eu tivesse feito, né, 2 matrículas. Eu ia para o cursinho de manhã, porque como eu estava de férias, não tinha trabalho, né? Então eu ia para o cursinho de manhã, assistia todas as aulas da manhã. Na parte da tarde eu ficava no cursinho para estudar, para treinar, para fazer exercícios. E aí o que aconteceu? À noite tinha uma turma da noite. E aí eu percebi que não tinha muitos alunos na turma da noite. E aí nesse momento eu já tinha transferido meu cursinho para uma outra unidade, um pouco mais próxima da minha casa, porque tinha aberto essa nova unidade e eu transferi o meu cursinho para lá. E aí não tinha muitos alunos matriculados no turno da noite, e a sala era bem grande. E eu lembro que eu conversei com a coordenação e falei o seguinte: olha, eu faço cursinho aqui na parte da manhã, você deixa eu assistir às aulas da noite? Eu vi que tá vazio, não tem muitos alunos e o espaço é grande, ou seja, tem cadeiras sobrando, eu não vou prejudicar ninguém. E aí com isso eu tenho a oportunidade de assistir às aulas 2 vezes. A coordenadora do cursinho na hora falou, claro que pode, sem problema nenhum. Tem cadeira sobrando, os professores estão aí, claro que pode. Eu fiquei super feliz. Então eu assisti às aulas de manhã, à tarde eu fazia exercícios, treinava, participava de todas as monitorias e à noite, mesmo super cansada, eu assistia às aulas da noite, que era basicamente uma revisão da aula da manhã, né? Porque era a mesma aula que era dada de manhã, era dada à noite. E assim foi a minha rotina de estudos durante 30 dias. E eu lembro de um outro episódio muito interessante que aconteceu, que foi o seguinte: a prova de segunda etapa, ela era no mês de janeiro. Então, essa preparação ela acontecia no mês de dezembro. E a gente sabe, né? O que tem aí em dezembro? Tem Natal, tem Ano Novo, festa. Ou seja, eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu participava daquelas festas de família de fim de ano, ou eu estudava. E eu lembro que nesse ano especificamente, a minha família se reuniu na minha casa. Era raríssimo isso acontecer, geralmente as reuniões de festa de fim de ano aconteciam na casa de outros familiares, e nesse ano, por algum motivo, escolheram a minha casa para poder fazer a reunião. E aí eu lembro que eu não participei das festas de fim de ano, que foi na minha casa. Eu fiquei dentro do meu quarto, estudando o Natal inteiro, o Ano Novo inteiro, enquanto toda a minha família estava participando das festas. Claro que eu poderia ter participado sim um pouco das festas, mas eu tinha tanta convicção de que eu seria aprovada e eu tinha tanta garra naquela aprovação que eu não queria me distrair um minuto sequer, eu não queria desperdiçar um minuto sequer. Eu tinha consciência de que teriam outras festas, eu tinha consciência de que teríamos outras reuniões de Natal, tanto na minha família, na minha casa, na casa dos meus familiares. Eu teria outras oportunidades para participar daquelas reuniões. Agora, o vestibular, se eu perdesse aquela oportunidade, ou seja, se eu não passasse naquele ano, eu teria que me dedicar um ano inteiro de novo. E eu sempre tive muita garra, eu sempre tive muita determinação. E eu não queria outra possibilidade que não fosse a minha aprovação. Bom, resumindo a história, fiz a prova da segunda etapa e passei. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu fiquei muito, muito, muito contente por ter sido, aprovada, ter sido aprovada de primeira e na universidade que eu queria, né? Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Isso aconteceu lá no ano de 2008, ou seja, a gente já está no ano de 2020, já se passaram 12 anos. Eu ainda consigo me lembrar perfeitamente da emoção que eu senti quando eu vi o meu nome na lista de aprovados. A minha vontade era de sair na rua correndo, gritando e contando para todo mundo. Foi um momento muito mágico. Bom, daí para frente a gente tira, né? Daí eu tirei 2 lições. Quando a gente quer de verdade, com muita dedicação e esforço, é possível sim conquistar os sonhos. Por mais que o vestibular em uma federal era extremamente concorrido, eu só queria uma vaga, a minha, e eu consegui. E o outro aprendizado foi que ainda bem que eu fiz faculdade na UFMG, porque ela está entre as 4 melhores universidades do Brasil e ela é a número 1 na categoria educação. Bom, por que eu estou te contando tudo isso? Para te mostrar que é possível, é super possível. Eu estudei no meu ensino médio, no meu ensino fundamental e no meu ensino médio, numa escola pública. Eu não tive tantas oportunidades, digamos assim,
de ter uma preparação durante os meus anos escolares. Eu tive essa preparação mais intensiva no cursinho, que foi durante um ano, e como eu te contei, eu me dediquei muito. Então, o que eu quero te mostrar é, se você se dedicar de verdade, é super possível conseguir a sua tão sonhada aprovação. Imagina a seguinte situação, me diz se ela é familiar. Um determinado aluno começa a estudar matemática para sua prova, seja ela concurso ou vestibular, só que parece que ele não entende nada. Aí ele começa a fazer os exercícios e tem a sensação de que as letras elas se misturam na sua frente e que aquilo não faz o menor sentido. Aí esse aluno fica ali olhando para aquelas questões, sejam elas de um simulado ou de uma prova antiga, e não vem nenhuma ideia, nenhuma inspiração de como resolver aquilo. Então, começam a vir determinados pensamentos na sua cabeça, do tipo, isso não é para mim, eu não sou de exatas, para aprender isso eu preciso ser um gênio. Bom, primeira coisa é o seguinte, se você se identificou com a situação, você precisa parar com essa ideia agora, pode tirar isso da sua cabeça. Não é preciso ser nenhum gênio para aprender matemática, ou que só algumas poucas pessoas nasceram para ser, entre aspas, de exatas. Isso não existe. O que você precisa é estudar da forma correta, estudar o que realmente importa, de forma resumida, clara e objetiva. Quando eu criei essa semana de aulas, eu pensei em cada detalhe do processo de aprendizagem. Primeiro é o seguinte, eu comecei com uma profunda análise das principais provas de concurso público, das últimas provas do Enem, e aí eu encontrei um padrão, eu encontrei ali os tipos de questões que aparecem com mais frequência, os conteúdos mais cobrados, e tudo isso junto com a minha experiência de mais de 10 anos como professora, eu desenvolvi esse material. Bom, e sabe o que desanima muitos estudantes? Pensar que o conteúdo de matemática ele é infinito e que será preciso anos e anos para aprender tudo. Agora você pode estar dizendo, Josi, eu não tenho muito tempo, eu trabalho, eu tenho outros compromissos. Ok, eu entendo. Como eu te contei no início, eu também trabalhava quando eu resolvi fazer vestibular e sem problemas. Porque é o seguinte, se você estudar comigo, tudo que você precisa é de 2 horas por dia durante 2 meses. Isso mesmo. Eu criei um roteiro de estudos que, se você seguir o passo a passo, esse será o tempo de dedicação que você precisará para ver todo o conteúdo. Aí você pode estar falando, Josi, mas eu já tentei outras vezes e nunca deu certo. Será que você tentou de verdade? Com o método certo? Com dedicação ao máximo para conseguir sua tão sonhada vaga? Essa não é hora de mentir, hein? Bom, agora chega de história, vamos, direto ao ponto, vamos colocar a mão na massa. Vamos para a nossa primeira aula da semana da matemática na prática. Como você sabe, nós vamos ter a semana toda de aulas. Cada dia nós vamos ter um tema diferente, onde nós vamos ter a videoaula, com aula expositiva, muitos exercícios resolvidos, material de apoio, que é a minha apostila específica para esse módulo que a gente vai estudar, e o roteiro. Eu vou disponibilizar para você o roteiro do passo a passo que você precisa para aprender a matemática de forma objetiva, direta, clara e sem enrolação. Nós vamos agora para a nossa primeira aula. Nossa primeira aula é sobre porcentagem, um conteúdo extremamente importante. Se você já fez uma pesquisa mínima que seja sobre a prova que você vai fazer, você com certeza encontrou esse conteúdo no edital. Ele vem tanto de forma direta quanto de forma indireta, ou seja, ele vem questões apenas de porcentagem, mas vem também porcentagem dentro de outros conteúdos, como por exemplo matemática financeira, juro simples, juro composto, razão, proporção, função, ou seja, é um conteúdo extremamente importante que aparece de forma direta e de forma indireta. Então nós vamos agora para a nossa aula. Vai lá, assiste essa aula, presta bastante atenção, faça as anotações, pause quando você tiver que fazer algum registro, depois continua assistindo a aula, acompanhe com bastante detalhe todos os exercícios que eu vou resolver.
Pegue o material que eu disponibilizei para você, essa apostila em PDF, grifa as partes mais importantes, vai fazendo anotações, ou seja, eu quero que você utilize ao máximo todo esse material. Vamos lá, boa aula para você! Vamos agora para o capítulo que fala sobre porcentagem. Esse capítulo é de extrema importância. Dentro dos outros conteúdos dentro da matemática, aparecem muitas questões, seja em concurso ou vestibular, que abordam aí o conceito de porcentagem. Às vezes vem alguma informação ali dentro do enunciado e você precisa voltar, relembrar aí o conceito de porcentagem para conseguir resolver. Então presta bastante atenção nesse capítulo. Primeiro eu vou fazer uma breve revisão aqui sobre a ideia de razão, né? Vou só relembrar esse conceito de razão e te mostrar como que surge o conceito aí de porcentagem. Então vamos lá primeiro para a definição. Quando dividimos dois números ou duas medidas A e B de mesma grandeza, o resultado, quociente da divisão, é chamado razão entre A e B. Então vamos lá. Quando você está fazendo uma comparação entre duas medidas e elas têm que estar na mesma grandeza para você conseguir fazer uma comparação, essa divisão, que é essa fração aqui, é chamada de razão. O referencial dessa divisão é sempre o nosso denominador. O denominador aqui é o B. Só uma observação bem importante. Esse B, ele precisa ser obrigatoriamente diferente de zero. Não existe divisão por zero. Então, o B aqui é um número diferente de zero, tá bom? Agora, olha só. A razão, ela estabelece uma comparação entre A e B. Então, você está fazendo uma comparação entre dois números. O referencial de comparação é o denominador B. Então, o B é o seu referencial de comparação e aí você tem o seu numerador, que é a parte que você está considerando. Agora, presta atenção nessa parte. Quando esse referencial é 100, temos o conceito de porcentagem. Então, a porcentagem, a princípio, nada mais é do que uma razão entre dois números de mesma grandeza com o referencial 100. Então, imagina, você vai pegar o seu total é o 100 e o seu numerador é a parte que você está considerando. Essa razão é a sua porcentagem. Eu vou fazer aqui um exemplo para ficar bem claro essa situação. Acompanhe aqui comigo. Em um grupo de 180 pessoas, há 45 crianças. Qual é a porcentagem de crianças no grupo? Então aqui eu tenho um total de pessoas e sei o total de crianças. Eu quero saber o quanto essas crianças elas correspondem em relação ao total de pessoas. Então vamos lá. Lembrando que eu mostrei para você que a razão é uma divisão entre dois números, A sobre B. Então isso aqui é a ideia de razão, onde B é o nosso referencial. No nosso problema, isso aqui vai ficar da seguinte forma. O A, ele é o nosso 45, que é a quantidade de crianças que tem no grupo. O B é o 180, que é a quantidade de pessoas total, o número total de pessoas desse grupo. Então, eu tenho 45 sobre 180. Agora, lembra que eu mostrei aqui que a porcentagem surge quando o referencial é 100? O meu referencial nesse problema não é 100, é 180. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 45 por 180, porque afinal de contas, uma fração também pode ser lida como uma divisão. E vou encontrar aqui o número decimal. Então, 45 dividido por 180 é 0,25. Beleza. Esse 0,25 pode ser transformado em uma fração de denominador 100. Como é que a gente faz isso? Lembra lá do nosso capítulo de frações. Isso é 25 sobre, coloco um aqui no cantinho, e você conta quantas casas decimais tem após a vírgula. Nesse caso eu tenho 2 casas decimais. Então você vem aqui e acrescenta 2 zeros. Então você tem 25 sobre 100. Agora sim, você tem um referencial de comparação que é o 100. Então 25 sobre 100 é 25%. Então, isso aqui é o mesmo que 25%. Tranquilo? Então, olha, A sobre B é a nossa razão, colocamos os números que foram dados e aqui a gente tem 3 formas diferentes de representar a nossa fração. Quais são essas formas? Aqui eu tenho a representação, né? Do mesmo número, aqui ele está representado na forma de decimal, né? Então, aqui eu tenho a representação na forma
de decimal. Aqui eu tenho a representação na forma de fração. E aqui eu tenho a representação na forma de porcentagem. Porcentagem. Então, ou seja, eu tenho o mesmo número escrito de 3 formas diferentes: decimal, fração e porcentagem. Já vou aproveitar esse momento para te falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: na maioria dos exercícios que vem questões de porcentagem mais diretas, a representação vem escrita assim, ó, o 25 acompanhado com esse símbolo. Esse símbolo é o símbolo da porcentagem. Então, quando você tem essa representação aqui, você está dizendo ali que você tem uma razão de denominador 100. Na maioria das vezes, os exercícios vêm escrito o número e o símbolo. Porém, para fazer as contas, para fazer os exercícios, e nós vamos fazer vários exercícios desse tipo daqui a pouco, a gente usa as outras 2 formas de representar, que é a forma decimal e a forma de fração. Porque a forma de porcentagem, ela é para exemplificar. Ficou claro essa parte? Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, aqui, né, só para formalizar o que eu acabei de dizer, na hora de fazer os cálculos, devemos usar a porcentagem na forma de fração ou na forma de decimal. Então, aqui está exatamente o exemplo que eu acabei de fazer aqui com você, com as formas diferentes da sua representação e mostrando que a gente tem que usar essa forma ou essa forma para fazer as contas. E aqui você ainda pode simplificar. Lembra? Vamos relembrar lá de novo do capítulo de fração. Por exemplo, olha essa fração aqui, 25 sobre 100, que é a minha porcentagem, que tá ok. 25 sobre 100, isso aqui você pode simplificar. Dá para você simplificar isso aqui dividindo o numerador e o denominador por 25. Ou seja, você consegue escrever a fração irredutível, que é 1/4. Então aqui, ó, mais uma observação importante. Você consegue usar ela assim na forma de fração com denominador 100, mas você pode simplificar também e usar ela na forma de fração irredutível, beleza? Então vamos continuar. Agora, olha só, aqui a questão fala, né? Transforme as seguintes porcentagens para a forma fracionária ou decimal. Como eu te expliquei, para fazer conta, para fazer as operações, a porcentagem precisa estar na forma decimal ou na forma de fração. A forma de percentual, assim, ela é mais para exemplificar. Então, a gente precisa saber fazer essa passagem, né? Passar de porcentagem para decimal e passar de porcentagem para fração. E lembrando que a gente está fazendo uma passagem, é só uma forma diferente de escrever a mesma coisa. Então, vamos resolver esse exemplo de número 2. A letra A, a gente tem 10%. Então, vamos lá. Letra A, 10%. Bom, como que a gente transforma? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever o número que aparece aqui, nesse caso 10, sobre 100. É como se você transformasse esse símbolo no número 100. Então, 10% é o mesmo que 10 sobre 100. Lembrando lá do nosso capítulo de frações, aqui a gente consegue transformar isso para um número decimal. Como que a gente faz? 2 zeros, né? Então, desloco a vírgula 2 casas para trás. Ó, minha vírgula está aqui. Após esse zero, 1 casa, 2 casas, isso vai ficar 0,1. Certo? Então, 10% é o mesmo que 10 sobre 100, que é o mesmo que 0,1. E aqui você ainda poderia simplificar mais, né? Essa fração aqui, ó, você poderia escrever ela como 1 sobre 10, que era simplificar esse zero com esse, ó, o mesmo que dividir por 10. Então, você pode escrever dessa forma ou dessa forma. Para fazer conta, uma dessas aqui, né? Bom, vamos lá. Próximo exemplo é 24%. Então, vamos lá, 24%. Como que vai ficar 24%? 24 sobre 100, tá vendo? Referencial 100, e isso é o mesmo que
ó, 2 zeros, né? Desloca a vírgula 2 casas para trás. 0,24. E por fim, 1,3%. Como é que vai ficar isso? Isso é 1,3 sobre 100. 2 zeros, desloco a vírgula, agora aqui toma cuidado, porque a vírgula agora, ela tá aqui. Tá vendo? Então, quando a gente quer transformar o número de fração para decimal, a gente tem que respeitar isso. Isso aqui é 1,3%. Então, isso aqui a vírgula vai vir, ó, uma casa para cá, 0,13. Mais uma, 0, ó. Então, ele tá aqui. Depois vai vir para cá, vai ficar um espaço vago. Então, isso vai ficar 0,013. Então, ou seja, aqui então está na forma de porcentagem, aqui na forma de fração e aqui na forma de decimal. Então, assim, a gente transformou todas as porcentagens para decimal e para fração, que são as formas que a gente utiliza para fazer os cálculos. Beleza? Vamos dar sequência? Vamos lá então. Agora eu vou fazer com você os exercícios para calcular propriamente dita a porcentagem, que acompanhe meu raciocínio. Não faz sentido você simplesmente apresentar uma porcentagem solta. Como assim? Por exemplo, quando eu falo 10%, não sei se na sua cabeça vem essa sensação, mas não parece que está faltando alguma coisa? Imagina, você chega numa loja e tem lá uma promoção de algum produto e o vendedor vira para você e fala assim, 10%. Não dá aquela sensação? Tá, 10% de quê? Só faz sentido você falar de porcentagem se ela vier acompanhada de um número. Claro que esse exemplo que eu fiz aqui com você foi para a gente poder fazer as devidas transformações. Transformar de decimal para fração e depois transformar de porcentagem para fração e decimal. Mas na hora de fazer os exercícios, principalmente os contextualizados, a porcentagem tem que vir acompanhada de algum número. Igual aqui, ó. 30% diz 1.500. Eu quero saber quanto que é 30% do número 1.500. Vamos pensar nisso no conceito de promoção, como eu acabei de exemplificar. Imagina que você vai comprar um produto de R$ 1.500 e ele está lá com uma promoção de com 30% de desconto. Então, você quer saber quanto é os 30% de desconto que você vai receber. Então, ou seja, você quer saber quanto de dinheiro, quantos reais você vai ter de desconto naquele produto. Então, a porcentagem só faz sentido falar nela se ela vier acompanhada de algum número. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, para a gente poder fazer o nosso exemplo de número 3. Então, vamos fazer a letra A. Letra A, a gente tem 30% de 1.500. Então, como que vai ficar isso? Ó, deixa eu anotar aqui primeiro. Então, letra A, a gente tem 30% de 1.500. Bom, algumas observações importantes. Esse de, né, o DE, de, na matemática, para esse conceito de porcentagem, ele pode ser lido como uma multiplicação. Então, na hora de fazer a conta, a gente vai fazer 2 passos. A gente vai transformar a representação de porcentagem para fração ou para decimal e vai transformar o de em uma conta de multiplicação. Então, acompanhe aqui meu raciocínio. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, 30% escrito na forma de fração é 30 sobre 100, 30%. O de vai virar vezes, então 30% vezes, e aí você escreve 1.500. 30% vezes 1.500. Agora, tá vendo que virou uma continha de multiplicação? Lembra lá do nosso capítulo de fração, a gente já fez todos os passos. Então, aqui eu vou fazer um pouco mais direto. Se você tiver alguma dúvida, volta lá no capítulo de fração. Aqui eu vou simplificar os números que der para simplificar. Esse 0 com esse 0, esse com esse. Quem sobrou aqui para mim depois que eu fiz essa simplificação? Aqui sobrou 30. Eu não vou escrever esse 1 porque 30 dividido por 1 é 30 mesmo. Vezes 15. Agora virou uma multiplicação. 3 vezes 15 é 45. E aí tem um 0 aqui, você acrescenta o 0. Logo, 30% de 1.500 é igual a 450. Então, imagina na situação da compra do produto, como eu exemplifiquei lá no começo.
Você vai comprar um produto de R$ 1.500, tem 30% de desconto. Então agora você já sabe que o seu desconto é de R$ 450. Então é só você fazer 1.500 menos os 450 que foi o desconto, o que sobra ali é o valor que você vai pagar pelo produto. Então aqui eu estou tentando contextualizar a situação para ficar mais claro a compreensão. Mas tranquilo esse primeiro? Vamos fazer a letra B. Agora você vai ver que o processo é exatamente o mesmo. Vou seguir a mesma linha de raciocínio para todos. Vamos lá, letra B. Letra B a gente tem 12% de 120. Seguindo a mesma lógica, o 12% eu vou transformar em fração. 12 sobre 100. O de vai virar uma multiplicação. E aqui o 120. Eu vou simplificar esse zero com esse e vou escrever aqui o que sobrou. Aqui sobrou 12 sobre 10 vezes 12. 12 vezes 12 é 144. 144 sobre 10. 144 dividido por 10 é 14,4. Então pronto, 12% de 120 é 14,4. Tá vendo que eu segui a mesma lógica? Bem simples, né? Vamos fazer a letra C. Letra C a gente tem 27% de 900. Mesma lógica. 27 sobre 100 vezes 900. Vou simplificar esse zero com esse zero. Quem sobrou? 27 vezes 9. 27 vezes 9. Agora é só multiplicar. 27 vezes 9, 243. 243. Logo, 27% de 900 corresponde a 243. Bem tranquilo, né? De novo, mesma lógica em todos. Vamos lá para a letra D. Letra D a gente tem 55% de 300. Então, isso vai ficar 55 sobre 100 vezes 300. Vou simplificar. Sobrou 55 vezes 3. Ó, se fosse 50, daria 150. Então, vai dar 165. Então, ou seja, 55% de 300 é igual a 165. Bem tranquilo, né? Eu vou deixar a letra E para você fazer de exercício. É só seguir a mesma lógica e aí você faz a letra E para poder praticar um pouquinho, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Agora uma situação contextualizada envolvendo a ideia de porcentagem que a gente vai usar tudo o que a gente aprendeu até agora. Vamos lá para o exemplo de número 4. Em uma confraternização com 420 pessoas, 65% das pessoas são homens. Quantos são os homens da confraternização? Bom, então vamos lá, nós temos duas informações aqui no problema. Nós temos o total de pessoas que tem essa confraternização, 420 pessoas, e sabemos a porcentagem que corresponde à quantidade de homens. Tem 65% de homens. Então o que nós vamos fazer? Usar o conceito do exemplo de número 3. Só que aqui é o mesmo problema, só que numa situação contextualizada. No fundo, o que ele está te perguntando é o seguinte. Ele está te perguntando assim, ó, ele quer que você faça o seguinte. Calcule 65% de 420. Por quê? 420 é o número de pessoas na confraternização e 65% é a quantidade de homens na forma de porcentagem. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio do exemplo 3, o que a gente vai fazer? Transformar os 65% em fração. O de vai virar uma multiplicação e aqui você coloca 420. Simplifico esse zero com esse e vou escrever o que sobrou. Quem que sobrou? 65 sobre 10 vezes o 42. Agora aqui é só você fazer essa multiplicação. Vamos lá. 65 vezes 42
Vou passar aqui para baixo. Isso aqui vai ficar 2.730 dividido por 10. E aí lembra do nosso capítulo de fração. Dividir por 10 é deslocar a vírgula numa casa para a esquerda, ou aqui nesse caso você pode simplificar esse zero com esse zero. Então quem que sobrou aqui? 273. Logo, a pergunta é, quantos são os homens da confraternização? Na confraternização tem 273 homens. Beleza? O problema poderia pedir até mais coisas, né? Poderia inclusive pedir o número de mulheres, mesmo você não sabendo a porcentagem. Já vou falar mais disso daqui a pouquinho. Vamos lá. Exemplo de número 5. Sabendo que 45% de um número equivale a 36, determine esse número. Então, olha só, aqui o problema já apareceu de uma forma um pouquinho diferente. Em todos os casos que nós fizemos até agora, foi dado para a gente o número total e pediu a porcentagem. Aqui é diferente. Aqui a questão nos deu a porcentagem e nos deu o resultado final. E pediu o inverso, né? Pediu quem era o número lá do começo. Então, vamos lá, vamos fazer essa questão. Então, aqui é basicamente o seguinte, olha só. Você tem um certo número, que eu não sei qual é esse número, eu vou chamar esse número de x. Não sei quanto ele é, eu vou chamar de x. E eu sei que 45% desse número equivale a 36. Então, vamos seguir a lógica. X é o meu número. Se eu pegar esse meu número e multiplicar ele por 45%, né? Porque eu sei que a minha porcentagem é 45%, então eu escrevi na forma de fração, eu sei que isso aqui vai resultar em 36. Vamos lá, eu tenho um certo número que quando eu calculo 45% dele, eu tenho 36. Então eu só preciso encontrar esse número. Já que aqui é uma operação de multiplicação, a operação contrária da multiplicação é a operação de divisão. Então isso aqui ficaria x, que é o número que eu estou procurando, é igual a 36 vezes... O que acontece? Esse aqui vem para cá multiplicando e esse vem para cá dividindo. Então agora é só você fazer essa conta. Quem que vai ser o nosso x, que é o número que a gente está procurando? Você vai fazer 36 vezes 100 dividido por 45, que resulta em 80. Então pronto, o número que a gente está procurando é 80. Então vamos recapitular. O que eu fiz? Eu quero saber quem é o número original, que ao calcular 45% dele, eu tenho como resultado o 36. Beleza? Então, como eu não sei quem é esse número, eu dei um nome para ele. O nome que eu dei para ele foi x. E aí eu montei a conta toda com o valor de x. Só que x é uma incógnita, então não sei quanto que ela vale. Deixa ela ali no cantinho. E aí eu fui fazendo as manipulações algébricas. Aqui, como estava multiplicando, passa para o outro lado, né? Inverte, né? Que é dividindo. Lembra lá do nosso capítulo de fração. Só você fazer o processo inverso e assim a gente encontra o valor procurado. Um tópico muito importante dentro do capítulo de porcentagem é a ideia de aumentos e descontos. Isso aparece muito dentro da matemática financeira, né? Quando você vai fazer movimentações financeiras, um produto sofreu um aumento de tantos reais, a bolsa teve uma queda de tantos %. Então, ou seja, quando você trabalha com a matemática financeira, você usa muito o conceito de porcentagem e muito essa ideia de aumentos e descontos. Então, aqui eu vou te mostrar como funciona essa ideia de aumentos e desconto dentro da matemática financeira, mas usando ali o conceito de porcentagem. Então, vamos primeiro aqui para a primeira definição. O fator de aumento, que é chamado de FA, que é dado por essa fórmula aqui, 1 mais I. Então, calma, não se assuste. É só uma formulinha. Na verdade, não pensa nisso como uma fórmula, pensa nisso como uma simplificação da escrita de uma coisa muito grande. Imagina você escrever fator de aumento é igual a 1 mais a porcentagem. Fica uma frase um pouco longa. Então você resume isso e aí surge essa fórmula. Então FA vem da ideia de fator de aumento, ou seja, algo que aumentou. E a fórmula, né, ou seja, essa leitura da ideia do fator de aumento é 1. O que significa esse 1? Esse 1 é o seu todo, tá? É o valor total, o valor unitário. Mais I. Em matemática financeira, esse I é a nossa taxa. O que é a taxa? É a porcentagem. Nada mais do que a porcentagem.
É a porcentagem ali, nesse exemplo, de aumento. É quanto por cento aquele produto sofreu um aumento, tá bom? Então vamos lá. FA é igual a 1 mais I, é o número que se deve multiplicar pelo valor inicial. Aqui eu chamei o meu valor inicial de V0. V de valor, 0 de inicial. Então, V0, valor inicial. Para se obter o valor final. De modo similar, V de valor, F final. Valor final. Após um aumento, segundo um percentual, I. Então, vamos lá. Vamos entender toda essa definição. Imagina que você tem lá o seu produto. Seu produto sofreu um aumento. Tá bom? O vendedor resolveu aumentar o produto, o valor do produto. Aí, ele quer saber para quanto que esse produto vai. Então, ele vai usar o fator de aumento. Ele vai fazer 1 mais a porcentagem que ele resolveu aumentar. Vamos inventar aí um valor, 20%. 20% foi o valor de aumento dele. Então, ele vai fazer 1 mais 20%, 1,20. Esse 1,20 vai ser o fator de aumento dele. Aí, esse fator de aumento, que é o nosso 1,20, porque 20% você pode escrever como 20 sobre 100, que é o mesmo que 0,20, que somado com 1,20. Esse 1,20, que é o fator de aumento, ele deve ser multiplicado pelo valor do produto. Por que isso é importante? Vamos dar outro exemplo. Imagina que você tem uma loja e você tem nessa loja vários produtos, 50 produtos diferentes. E aí, devido a melhorias, impostos, seja lá o que for, você resolve aumentar em 20% o valor de todos os produtos da sua loja. Então, para fazer essa conta um pouco mais rápido, você usa o fator de aumento, que vai resultar lá no 1,20, como eu expliquei, e aí basta você pegar esse 1,20 e multiplicar pelo preço de cada um dos produtos da sua loja. Suponha, né, que são 50 produtos diferentes, de valores diferentes. Então, você vai pegar esse 1,20 e multiplicar por cada um dos produtos, por cada um dos valores dos produtos da sua loja. O valor que vai resultar ali é o quanto você vai cobrar. Deu para entender? Ficou claro o conceito? Vou explicar o fator de redução, que é similar, só que em vez de o produto aumentar, ele vai reduzir, e aí vai ficar cada vez mais claro ainda a ideia. Vamos lá. O fator de redução, que é dado pela fórmula FR igual a 1 menos I, é o número que se deve multiplicar pelo valor inicial para se obter o valor final, VF, após uma redução segundo o percentual I. Então, observa, o fator de aumento é quando você aumenta o produto, o valor do produto. O fator de redução é quando você reduz o valor do produto. Estou dando exemplo de produto para a gente manter um exemplo só no contexto. Agora, no fator de aumento, você faz 1 mais a porcentagem. De modo similar, no valor de fator de redução, você faz a subtração. 1 é o seu total, menos a porcentagem, ou seja, menos o quanto você vai reduzir naquele produto. Então, seu fator de redução é 1 menos I. Ficou claro? Eu vou fazer aqui exemplos para ficar bem clara essa ideia de fator de aumento e fator de redução. Olha só, vamos lá. Um produto custa R$350 e sofreu um aumento de 24%. Qual é o seu preço após o aumento? Exatamente a ideia do exemplo que eu te dei lá, né? Ideia do exemplo de loja. Lá eu acho que eu dei exemplo de 20%, né? Aqui é 24%, mas isso não faz diferença porque a forma de resolver é exatamente a mesma. Então imagina que você tem lá o produto custa R$350 e ele sofreu um aumento de 24%. O que significa sofrer um aumento? Ele teve o seu valor alterado para cima. Ele vai custar mais que R$350. E aí a gente quer saber qual é o preço desse produto após esse aumento. Então o que a gente vai fazer? Como é aumento, nós vamos usar o FA é igual a 1 mais I. Lembrando que essa é a formulinha, né, do nosso fator de aumento. O que eu vou fazer agora? Vou substituir as informações. Então, meu FA é igual a 1 mais esse I é a minha taxa, que nesse caso é 24%.
Mas lembra que eu falei que a gente não pode usar o 24%, né? Ou seja, o número acompanhado da porcentagem? A gente tem que transformar em decimal ou transformar em fração? Vamos lá, vamos lembrar desse passo. Então, 24%, transformando primeiro para fração, vai ficar assim. 24% é o mesmo que 24 sobre 100. Ou, na forma de decimal, 0,24. E aí, aqui, na hora de achar o nosso fator, isso vai ficar FA é igual a 1 mais 0,24. Logo, meu FA é igual a 1,24. Pronto, esse é o nosso fator de aumento. Esse é o valor, né, que a gente vai multiplicar pelo valor do produto. Como o produto é R$350, então você vai fazer 350 vezes 1,24. Pronto, agora é só você multiplicar. É uma multiplicação de número decimal, que a gente também já aprendeu. Então vamos lá, 350 vezes 1,24 é igual a R$434. 434. Logo, a pergunta foi, qual é o preço após o aumento? Então, o preço do meu produto após o aumento é de R$434. Beleza? Então, viu como é que a ideia em si ela é bem simples, né? Acho o fator, multiplico o fator pelo valor do produto ou pelo valor numérico que está sendo pedido na questão. Beleza? Vamos continuar então? Vamos lá. Exemplo de número 7. Exemplo de número 7 diz o seguinte. Uma loja me concedeu um desconto de 8% em um aparelho de TV. Por isso, ele me custou R$ 533,60. Qual era o preço original da TV? Esse problema lembra aquele que a gente fez quando falava, né? Dado um número, após calcular tantos por cento desse número, resulta em 36. Acho que era esse o exemplo. E eu chamei o valor do produto de X, lembra? É a mesma ideia aqui, exatamente a mesma ideia, só que aqui agora é uma situação contextualizada. Você tinha uma certa TV e aí o vendedor, né, concedeu ali, o dono da loja concedeu um desconto de 8%, só que aí, nesse problema, ele já te deu o valor final do produto. E aí você quer saber quanto custava esse produto antes de ser concedido o desconto dele. Olha como é que é interessante, por que é bom a gente aprender a fazer esse tipo de conta? Imagina que você vai realmente numa loja comprar uma TV e aí o vendedor te dá um desconto de 8%, tá lá na promoção 8% de desconto, e aí ele vira para você e fala assim, você vai pagar R$ 533,60. Se você sabe fazer o cálculo de porcentagem, você olha quanto custa a TV, calcula a porcentagem dela, para ver se realmente o valor que o vendedor está te passando está correto. Não estou dizendo aqui que o vendedor vai ser desonesto ou algo desse tipo, mas ele pode errar na hora de fazer a conta, né? Suponhamos que ele erre na hora de fazer a conta. Claro que hoje, com a tecnologia, ele vai usar um programa, um sistema que já vai fazer esse cálculo para ele. Mas imagina que vocês estão ali numa negociação mais informal e ele faz esse cálculo, faz o cálculo errado, depois lança ali na sua nota fiscal para você te retirar o produto e o produto está com o valor errado, né? Está com o desconto errado. Então é interessante sim aprender a fazer esse tipo de conta, porque é um problema real você ir numa loja, comprar algum produto, ter um desconto e você ter certeza que o valor que foi passado para você no final está correto, beleza? Vamos lá então para o nosso problema agora. Eu não sei, então aqui qual é o preço da TV, né? Não sei o preço original da TV, mas sei o preço final, sei o quanto essa TV vai sair após o desconto ser concedido. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui a ideia do fator, né? Só que agora, olha só, como foi oferecido um desconto, eu vou usar aqui um fator de redução, tá bom? Então vamos lá, primeiro vamos encontrar aí o nosso fator de redução. Então é o nosso FR, fator de redução, a fórmula do FR é igual a 1 menos I. Tá vendo? Se está reduzindo, é negativo. Então, o nosso FR é igual a 1 menos, ali é 8%. Então, vai ficar 8
Mas lembra, não podemos usar o número assim. Tem que passar para decimal ou para fração. Vamos passar para os dois para treinar. Então, isso é 8% na forma de fração e 0,08 na forma de decimal. Então, transformando aqui o nosso FR, o nosso fator de redução vai ser 1 menos 0,08. Fazendo aqui essa diferença, né, ou essa subtração, o nosso FR vai ser 0,92. Logo, o meu fator de redução é 0,92. Agora, o que eu vou fazer? Como eu quero saber o preço original da TV, eu vou chamar esse preço original de X. Esse X eu vou multiplicar pelo 0,92, que é o meu fator de redução. E isso vai resultar no valor final da minha TV, que é R$ 533,60. Lembrando do processo inverso, é só eu dividir agora o 533,60 pelo 0,92. Então, meu X é igual a 533,60 dividido por 0,92. É uma divisão de decimal, já aprendemos também isso nos capítulos anteriores, então aqui eu já vou fazer a divisão direto. Então, isso vai resultar em R$ 580. Pronto. Então, aqui descobrimos o valor original da TV. Então, o preço original da TV é R$ 580. Após ser oferecido um desconto de 8%, essa TV foi para o preço final de R$ 533,60, tá bom? Então, você consegue fazer o processo tanto indo quanto voltando, digamos assim. Você consegue fazer o processo sendo dado para você o valor inicial e a porcentagem, você calcula o preço final, ou o preço final, dado a porcentagem, você descobre qual era o número original. Beleza? Vamos dar sequência? Vamos fazer mais exemplos. Agora a gente vai fazer só exemplos para ilustrar tudo isso que a gente aprendeu. Então vamos lá. Exemplo de número 8. Exemplo de número 8 diz o seguinte: um produto tem preço de R$ 250 à vista. A prazo, em 5 parcelas mensais iguais, o seu preço ele sofre um acréscimo de 16%. Qual é o valor de cada parcela? Olha, um problema bem interessante e com bastante informações aí que você precisa tomar muito cuidado na hora de resolver. Por quê? Olha só, a gente sabe o preço do produto, né? Se você pagar esse produto à vista. Se você for lá comprar à vista, você vai pagar R$ 250. Só que você tem a opção de pagar esse produto parcelado em 5 parcelas mensais iguais. Qual que é o erro comum? O aluno pensa, 5 parcelas iguais, 250 o produto, divide 250 por 5. E isso está errado. Por quê? Olha a continuação do problema. Em 5 parcelas mensais iguais, o seu preço sofre um acréscimo de 16%. Então, entenda o seguinte, no mercado financeiro, compra de produto, seja lá o que for, o pagamento à vista sempre vai ser mais barato do que o valor parcelado. Isso é fato, tá bom? O que acontece? Algumas lojas, é claro, o produto custa tanto que você pode dividir em 10 vezes sem juros. Só que não se iludam. No mundo real, quando a loja faz isso, ela já calculou ali o preço dos juros, embutiu no preço do produto, para que se o cliente pedisse para parcelar, a loja não teria nenhum prejuízo. Pode acreditar em mim. Então, quando você vê lá um produto, esse é o produto, você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Ali já está o preço com juros. Eu garanto que se você chegar e falar, mas e se eu pagar à vista? E se eu pagar no dinheiro? A vendedora vai te conceder um desconto, sim. Nem que seja a taxa de administração das instituições financeiras que movimentam ali as maquininhas de cartão de crédito, as taxas de cartão de crédito. Nem que seja aquela porcentagem, a loja vai te conceder o desconto para o pagamento à vista, tá bom? Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso problema. Quando ele fala que o produto pode ser parcelado em 5 vezes e ele sofre um aumento de 16%,
e o problema quer saber qual que é o valor de cada parcela, o que você precisa fazer primeiro? Você precisa calcular para quanto vai esse produto após ele sofrer o aumento de 16%, certo? Depois que você tem esse valor, aí sim você divide em 5 parcelas, né? Que tá aqui 5 parcelas e descobre o valor de cada parcela. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer isso. Como fala que ele sofreu um acréscimo, se é acréscimo, eu vou usar o FA. Então vamos lá. Então isso vai ser 1 mais I. Porcentagem 16%. FA é igual a 1 mais 16%. Beleza? Lembrando, como que a gente transforma? 16% é o mesmo que 16 sobre 100, que é o mesmo que 2 zeros, duas casas com a vírgula. 1,6, ó. 1, 2. Ó, perdão, 0,16. 0,16. Ó, 2 zeros, duas casas. A vírgula vai vir para cá, acrescenta um zero à esquerda. 0,16 é a nossa porcentagem na forma de decimal. Passando isso para cá, quem vai ser o nosso fator de aumento? Fator de aumento é igual a 1 mais 0,16. E agora, fazendo a soma, FA é igual a 1,16. Esse é o nosso fator de aumento. Agora a gente pega esse valor e multiplica pelo preço do produto, que seria à vista, né? Então você vai fazer 250 vezes 1,16. Fazendo aqui essa multiplicação, a gente tem 250 vezes 1,16. Isso vai para 290. Pronto. Descobrimos aqui o valor do produto após sofrer o aumento. E agora, como a pergunta é qual que é o valor de cada parcela, são 5 parcelas. Basta dividir esse valor por 5, R$ 58. Então, cada parcela o valor dela, né, é R$ 58. E tá vendo? Obviamente é diferente de você fazer 250 dividido por 5. Não daria o mesmo valor. Então, primeiro, pega o seu fator de aumento, calcula pelo valor do produto, descobre para quanto vai esse produto após sofrer o aumento, depois divide aqui. O que eu fiz aqui, nessa parte, né, foi dividir por 5. Pega o valor, divide por 5, porque são 5 parcelas, cheguei aqui nos R$ 58. R$ 58 é o valor de cada parcela. Beleza? Vamos lá para mais um exemplo. Exemplo de número 9. Tá vendo? Agora são só questões bem contextualizadas, envolvendo aí o conceito de porcentagem. E uma coisa importante. Tá vendo que a gente está usando o tempo todo a ideia de multiplicar decimal, a ideia de multiplicar fração. Por isso que a ordem com que eu coloquei os capítulos deve ser respeitada, né? Porque, por exemplo, se você não aprendeu a multiplicar números decimais, fica difícil entender o conceito aqui agora. Se você não entendeu o conceito de fração, fica difícil entender o conceito aqui agora. Então é importante estudar os capítulos na ordem com que eu montei. Mas vamos lá para o nosso exemplo de número 9. O salário de Antônio é 90% do de Pedro. A diferença entre os salários é de R$ 500. Qual o salário de Antônio? Então vamos lá. O problema então fala. O Antônio, o salário dele corresponde, o salário do Antônio, ele é 90% do de Pedro. Então, ou seja, o Pedro ganha X reais, o Antônio ganha 90% do que o Pedro ganha. Em outras palavras, é o salário menor. Beleza? Só que só com essa informação fica difícil, né? Descobrir qual é o resultado final, porque eu sei que é 90% do salário de Pedro. Tá, mas e daí? O salário de Pedro pode ser qualquer coisa. Qualquer número que você escolher e calcular 90%, você vai ter uma resposta. Mas o problema é te dar mais uma informação. Ele fala que a diferença entre os salários é de R$ 500. Agora, já limitou. Então, vamos entender. Na primeira parte do problema,
fica aberto, fica vago a informação. Você tem infinitas possibilidades para a resposta. Quando ele fala que a diferença dos salários é de R$500, ele limita. Só tem uma possibilidade, só vai ter uma porcentagem que você faça que ao fazer a diferença vai restar em R$500. Então vamos juntar essas duas informações e calcular aí o salário do Antônio. Então vamos lá, vamos usar as letras A e P, A de Antônio, P de Pedro, para poder fazer o problema. Bom, como o salário do Antônio é 90% do salário de Pedro, isso significa que você vai fazer A, que é o salário de Antônio, é igual 90%, você pode escrever como 0,9. Lembra? Só transformar. Se você não lembrar, vou fazer aqui rapidinho. Ó, 90% é o mesmo que 90 sobre 100. Duas casas, 0,9. Beleza? Então, ó, o salário do Antônio é igual a 90% do de Pedro. Quem que é o salário de Pedro? Vou chamar de P. Beleza? Só que eu sei que a diferença entre os salários é R$500. Diferença entre qual salário? Do Pedro menos o do Antônio, porque o Pedro ganha mais do que o Antônio. Então, P de Pedro menos A de Antônio é igual a R$500. Então, agora eu tenho aqui as duas informações do meu problema. O que que eu vou fazer com essa informação? Eu vou substituir. Olha que interessante. Aqui eu tenho o valor de A, que corresponde a 90% do valor de P. Eu vou pegar esse valor de A e vou substituir ele aqui. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. P menos 0,9 vezes P é igual a 500. E agora a gente resolve essa continha. Isso aqui é como se tivesse o número 1 aqui na frente. 1 vezes P. 1 vezes P menos 0,9P, isso é 0,1 vezes o P, que é igual a 500. Beleza? Então vamos pensar. Lembra como é que a gente escreve isso aqui? Ó? O que é 0,1? 0,1 não é o mesmo que 1 sobre 10? 1 sobre 10 é igual a 500. 1 sobre 10 vezes P, perdão. 1 sobre 10 vezes P é igual a 500. Para mim poder encontrar esse valor de P, esse aqui não está dividindo, vem para cá multiplicando. Logo, o salário do Pedro é 500 vezes 10. Então, o salário de Pedro é R$5.000. Bom, o salário do Antônio é 90% disso. Mas eu sei que a diferença é R$500. Então, é só tirar R$500 aqui. Se você faz 5.000 menos R$500, tá vendo? Eu sei que a diferença entre os salários deles é de R$500. Logo, o salário do Antônio, aqui você pode escrever o Antônio também, é de R$4.500. Ou seja, R$4.500 corresponde a 90% do quanto o Pedro ganha, que é R$5.000. Tá vendo? Aqui, na verdade, eu resolvi até mais coisa do que precisava, mas eu quis abordar bem os conceitos, todos os conceitos da questão, porque você pode, aí no decorrer dos seus estudos, encontrar exercícios diferentes, né? E é óbvio que isso vai acontecer. Então, aqui eu já dei um panorama um pouco maior da ideia, beleza? Então, aqui a gente conseguiu fazer e encontrar aí o salário do Antônio. Vamos lá, então, para mais um exemplo de número 10. Um exemplo um pouco maior, com mais informações. Então, tá vendo? Questões de porcentagem tem que ter bastante atenção. Você vai lendo as informações, vai lendo o enunciado, extrai as informações. Extrai as informações importantes e vai anotando. Então, vamos lá. Exemplo de número 10. Num colégio com 1.000 alunos, 65% dos quais são do sexo masculino, todos os estudantes foram convidados a opinar sobre o novo plano econômico do governo. Apurados os resultados, verificou-se que 40% dos homens e 50% das mulheres manifestaram-se favoravelmente ao plano. Qual é a porcentagem de estudantes não favoráveis ao plano? Olha, uma questão um pouquinho mais complexa, digamos assim. Não que seja uma questão difícil, mas o fato de ter mais informações tem que ser feita com bastante atenção.
Vamos extrair todas as informações do problema. Primeiro, nós sabemos que nesse colégio tem 1000 alunos. Então, vamos lá. 1000, deixa eu colocar um pouco mais aqui no meio, para fazer de um jeito diferente, olha só. Vou colocar aqui. 1000 alunos. Desses 1000 alunos, 65% são do sexo masculino. Bom, vamos lá. Vou puxar uma setinha para cá e vou colocar aqui o 65%. Agora, deixa eu te lembrar uma coisa. 65% são do sexo masculino. Então, qual é a porcentagem de pessoas do sexo feminino? Não está escrito no problema. Mas lembre-se que a porcentagem total é sempre 100%. 100% sempre vai ser o todo que você tem. Então, se 65% é do sexo masculino, o que sobrou para chegar em 100%? 35%. Porque 65 mais 35 é 100. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque 65% são do sexo masculino. Logo, eu vou puxar uma outra setinha para cá e vou colocar 35% é do sexo feminino. Por que eu estou colocando essa informação? Porque no decorrer do problema a gente vai precisar de saber quantas são as mulheres. Então, beleza. Então, já sei que dos 1000 alunos, 65% são do sexo masculino e 35% são do sexo feminino. Aí fala que os estudantes foram convocados a opinar sobre o novo plano do governo. Depois de apurar o resultado, verificou-se que 40% dos homens e 50% das mulheres manifestaram-se favoráveis ao plano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar primeiro essa porcentagem em quantidade de pessoas, para poder depois fazer a nova porcentagem. Então, vamos lá. 65% de 1000 é 650. E 35% de 1000 é 350. E se você somar esses dois resultados, obviamente você chega em 1000, que é o total. Agora eu vou separar 40% dos homens. Então, desse número, eu vou separar 40%. E desse número aqui, que são as mulheres, eu vou separar 50%. 50%. Então, vamos fazer essa conta. 40% de 650, isso vai resultar em 650 vezes 40%. Só seguir todos os passos que eu já ensinei. O processo é exatamente o mesmo. Isso vai resultar em 260 pessoas, perdão, 260 homens. Então, 260 homens são favoráveis ao plano. E aqui, 350 vezes 50%, 175. 175 mulheres são favoráveis ao plano. Bom, agora eu já tenho o valor de homens e o valor de mulheres que são favoráveis ao plano. O que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois valores para saber o total de pessoas que são favoráveis. Então, vamos lá. 260 mais 175, 260 mais 175 é igual a 435 pessoas. 435 pessoas são favoráveis. São favoráveis ao plano de governo, certo? Se 435 são favoráveis, quantos que não são favoráveis? É só você fazer a diferença no total de pessoas. 1000 pessoas menos 435. Então, 565 pessoas não são favoráveis. Beleza? Pronto, a gente já tem o total de pessoas favoráveis e não favoráveis. Agora, olha a pergunta. Qual é a porcentagem de estudantes não favoráveis? Ele quer saber primeiro em porcentagem e os que não são favoráveis. Por isso que a gente precisou encontrar. Agora é só você fazer 565, que é o total de estudantes não favoráveis, dividido pelo total de pessoas. 1000 pessoas.
Lembra da parte de fração que era dividir por número de potência de base 10? É só deslocar a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Isso é o mesmo que 0,565. E passando isso para porcentagem, isso é o mesmo que passar para porcentagem e multiplicar por 100. Então, isso é 56,5%. Logo, 56,5% dos estudantes desse colégio não são favoráveis ao plano de governo. Beleza? Ficou claro aqui o conceito de porcentagem? Então, a gente vai encerrar esse capítulo aqui com exemplo de número 10. Não se esqueça que na apostila que está disponível, né, no capítulo, a apostila sobre o capítulo de porcentagem, tem vários exercícios. Lembre-se que na hora que a gente faz exercício é que a gente percebe se realmente aprendeu ou não. Porque às vezes com o professor fazendo aqui no quadro, parece que é mais simples, né? Você vai conseguindo acompanhar ali o raciocínio. Então é importantíssimo pegar os exercícios, fazer, praticar, conferir e só ir para o próximo módulo quando ele estiver totalmente claro, tá bom? Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, seja por e-mail ou pelo WhatsApp, que eu estou à total disposição. E aí, gostou da aula? Espero que tenha ficado tudo claro, espero que você tenha gostado e principalmente espero que você tenha aprendido muito com essa nossa primeira aula, do nosso primeiro dia. Como eu já falei, o conteúdo de porcentagem ele é extremamente importante e pode ter certeza que aprendendo esse conteúdo você vai mandar muito bem nas questões que envolver esse tema. Como eu disse, seja de forma direta ou de forma indireta, você entendendo bem esse conteúdo, isso vai te ajudar tanto nessa matéria quanto nas próximas matérias. Bom, espero que tenha gostado. Vejo você na nossa próxima aula.